Olá para todos, está no ar o nosso Momento Saúde Especial Redditor. E hoje vamos falar sobre a leucemia com os doutores, o doutor Vitor e a doutora Thaís. Tudo bem, gente? Tudo Tudo ótimo. bem? Boa noite. Bom, gente, a leucemia ela é um dos tipos de câncer que mais afetam as pessoas aqui no Brasil. É uma palavra até assustadora, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, desmistificar algumas coisas e, claro, mostrar aí o melhor caminho para quem tem essa doença e para poder se tratar, logicamente. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria saber aqui o que é a leucemia, né? A gente fala é um câncer agressivo, todo mundo tem medo da palavra, mas qual que é a definição da leucemia? Então vamos lá. As leucemias, elas são tumores, em geral, que afetam as células do sangue, tá? Qual célula do sangue ela afeta vai depender um pouquinho da leucemia que a gente está falando. Existem uma grande divisão de leucemias que eu acho muito prática, que são entre as crônicas e as agudas. As leucemias agudas são o que as pessoas geralmente entendem como leucemia. É um câncer agressivo, que precisa de tratamentos pesados, precisa de quimioterapia, um suporte hospitalar muito grande. As leucemias crônicas, embora não seja o termo correto, eu sempre gosto de definir para os meus pacientes que são quase um tumor benigno do sangue. São coisas que crescem devagar, uma delas em particular nem sempre precisa de tratamento, a outra precisa pela chance de virar coisa pior, mas o tratamento, quando necessário, muitas vezes é com comprimido em casa e tem taxas de resposta muito boas, sem os efeitos colaterais que a gente costuma associar à quimioterapia. Então, é muito importante que a gente até estava brincando que a gente às vezes nem gosta de falar para um paciente que tem uma leucemia crônica a palavra leucemia, porque ele entende uma outra coisa. É uma palavra muito, né? Então elas são doenças muito diferentes. Bom, e é uma doença também que não tem uma pessoa certa para afetar, pode ser uma criança, pode ser um idoso, um adulto, qualquer pessoa pode infelizmente ser vítima da doença. Sim, a doença comete qualquer idade, é o câncer mais comum em crianças, né? Depois a incidência aumenta depois dos 50, mas na verdade nós temos pacientes de todas as idades, né? Não é aquela coisa que é muito difícil. Tem algumas doenças que são assim, muito difícil ter antes dos 50, né? A leucemia. Agora a gente vai começar a falar mais das leucemias agudas, que são aquelas mais assustadoras mesmo, né? Que eu acho que é aí que está o principal foco da conscientização. E você vai ter pacientes de todos os sexos e todas as idades. Existem alguns fatores de risco. A maioria das vezes a gente não sabe de onde ela veio. É assim, algo aconteceu O ali. câncer tem esse problema, né? Da gente Muitos não cânceres não identificar. tem fatores de risco, né? E a leucemia, ela tem alguns grupos de risco, né? Tem algumas populações que podem ter uma maior incidência, mas na maioria das vezes a gente não sabe de onde vem. É muito comum o paciente que teve o diagnóstico falar, mas por quê, né? De onde vem? Eu sempre tive uma vida saudável e ainda assim pode acontecer. E sobre esses grupos de risco, alguns fatores de risco são exposição a certos produtos químicos. O formol é um deles, é muito importante. Existem estudos que mostram aumento da incidência em cabeleireiras, né? A gente tem muito produto químico que usa formol. Inclusive, eu sempre falo para as minhas amigas, cuidado com os alisamentos, né, com os descolorantes, porque a maioria tem ainda formol na composição. Benzeno também, alguns pesticidas, né, inseticidas. E um fator de risco muito importante é a exposição prévia à quimio e radioterapia. Porque aí você vai mexer no DNA das células, né? E aí você tem um risco bem aumentado de desenvolver cânceres hematológicos, principalmente. Todos os outros cânceres você acaba aumentando o risco, mas os cânceres hematológicos são os principais. Bom, esse último fator que você falou me chama a atenção porque para uma pessoa ter contato com uma quimioterapia, por exemplo, então ela já vem de um tratamento. Então, uma pessoa que já tem um outro tipo de câncer, ela tem uma chance maior de desenvolver a leucemia? Uhum. Sim. Principalmente se fez a quimioterapia, né? Se fez a quimio ou a rádio. E o contrário também é verdadeiro. Então, pacientes tratados e que atingiram a cura da leucemia, para o resto da vida tem que tomar muito cuidado e fazer os preventivos e ter uma vida saudável, porque qualquer quimioterapia não afeta só o câncer, ele afeta as células saudáveis também. Então, toda pessoa que recebeu quimioterapia ganha mais chance de ter um outro tumor ao longo da vida. Como a Thaís falou, a leucemia é uma das principais, por isso que
o tratamento do câncer exige que a pessoa, depois de curada, continue se cuidando pelo resto da vida, né? A gente tem, e vamos falar um pouquinho disso, mas a gente não é incomum a gente ver pacientes que trataram e se curaram de leucemia ter, por exemplo, melanoma, ou ter outras coisas. Identificação precoce desses tumores significa uma cura fácil. Então é muito importante que todos os pacientes, se alguém que está nos ouvindo tratou câncer na vida, que se cuide pela vida inteira. Bom, e um outro alerta também que a doutora falou que é muito comum, né? A mulherada sabe disso, homens também, mas é mais comum com a mulherada. É a questão do cuidado com o formol no cabelo, né? Tinta também, quem As pinta. tintas têm, se não me engano, tá? As tintas têm uma concentração menor de formol. Os alisamentos têm muito mais. E hoje em dia não é nem permitido, né? Eles permitem apenas porcentagens muito menores, etc. Mas, né, conversando com cabeleireiras por aí, a gente sabe que elas acabam extrapolando porque a Quer chegar capacidade naquele de resultado, alisamento né? não é tanta e etc, né? E aí acaba que elas acabam cedendo, né? Mas é bem perigoso, né? Principalmente para o profissional, né? A pessoa que faz o alisamento acaba fazendo muito menos. Agora, a coitada da profissional que tá ali, ela tá muito exposta. Bom, gente, uma outra questão também que a gente conversou aqui também, que atinge todas as idades, né? Tem essas... não é uma incidência, né? Tem essas proporções para a pessoa, infelizmente, adquirir essa doença, mas não tem nada ali que realmente fale, nossa, é esse o fator que a pessoa possa ter a leucemia, né? Isso. Como a Thaís falou, a grande maioria dos pacientes a gente não consegue. Existe, às vezes, alguns pacientes mais idosos, eles têm uma condição que precede a leucemia, que a gente chama de síndrome mielodisplásica. Eu sempre brinco que é como se a fábrica de sangue fosse uma fábrica de carro. A leucemia, quando em vez de carro, faz bolo de laranja. A mielodisplasia é carro com cobertura de chocolate. Eu sempre falo isso para os pacientes que eu acho mais fácil de entender. Essa condição, às vezes, está mais relacionada a pessoas que tiveram exposição aos fatores que a Thaís falou. Mas agora, existem leucemias, especialmente as leucemias mais novas, que aparecem muito de repente. E existem leucemias que aparecem em pessoas absolutamente saudáveis. Então, diferente, por exemplo, do câncer de pulmão, que o cigarro é um claro fator de risco, como a Thaís falou, na maioria dos tumores a gente não tem essas relações claras. Então, elas são resultado de uma vida inteira. Existem algumas coisas que a gente pode atuar e diminuir um pouquinho essa chance, né? A Thaís falou as principais, mas o mais importante é se cuidar e fazer, na suspeita da leucemia, não demora muito para chegar ao atendimento de saúde, não demora muito para chegar a esse diagnóstico, seja da leucemia ou nos mais idosos da mielodisplasia que eu comentei, porque existem alguns tipos de leucemia que elas são muito graves no começo e muito manejáveis depois. E a gente tem que, muito importante, que a gente pegue o paciente e consiga oferecer para ele um tratamento com alguma agilidade. Bom, vamos falar então desse tópico que é super importante, né? Quais são esses alertas, né? Esses sintomas que a pessoa pode ficar ali atenta e falar assim, não, esse momento eu preciso procurar um médico porque não tá legal. Então, é muito importante falar que tudo que a gente vai falar aqui de sintoma é mais provável que não seja leucemia do que seja leucemia, tá? Mas a leucemia, como ela afeta as células do sangue, ela vai causar sintomas por uma falta de produção dessas células do sangue em geral, tá? Então, isso é anemia, cansaço, indisposição, fadiga, plaqueta baixa, principalmente sangrar muito a gengiva quando escova o dente, mas a gengiva como um todo, né? Sangrar só um dentinho geralmente é falta de fio dental. Pontinhos, petequias que a gente chama, que são pontinhos roxinhos, principalmente na perna, que são indício de plaqueta baixa. E infecção de repetição, muito embora isso seja mais nas crônicas. As agudas geralmente não dá tempo de aparecer esse sintoma, pode acontecer. É muito importante que tudo isso que eu falei são sinais. Então, se você tem uma anemia, a anemia não é uma doença. A anemia é um sinal, é uma alteração de exame. A sua doença é uma anemia por falta de ferro, uma anemia por falta de vitamina ou uma anemia por um tumor. Então é muito importante que a gente tenha o diagnóstico correto das alterações que a gente tem. E é importante entender que, na grande maioria das vezes, não vai ser nada grave, vai ser uma coisa manejável, mas ainda assim, uma anemia, uma plaqueta baixa, alguma coisa, merece uma visita ao hematologista, ou pelo menos ao médico generalista, para ser visto com mais calma. E na Rede D'Or a gente tem acesso muito mais fácil a isso. Um especialista é recomendado. Tá? Sangramento também é uma coisa, um sangramento muito fora do padrão normal para aquela pessoa também é uma coisa que tem que chamar muita atenção. E qualquer sangramento?
que seja muito fora do padrão da pessoa. Mas, por exemplo, você citou a gengiva. É só na gengiva? É no nariz? A gengiva é porque ela é especificamente por causa de falta de plaqueta. Mas eu vou dar um exemplo. Fluxo menstrual. Eu tive uma paciente que, de repente, num mês, desceu para ela 10 vezes mais num dia que não era para descer. Isso tem que chamar muita atenção. Porque essas leucemias que têm hemorragia, principalmente pessoas da nossa idade, né, antes dos 20 até os 30, 35, é um tipo bem específico de leucemia que, se a pessoa ficar bem nos primeiros 7 dias, ela vai estar curada. Só precisa completar o tratamento. Só que esses 7 dias são fundamentais. Eu acho que essa, que é a leucemia pró-mielocítica, é a leucemia que a gente mais não pode perder tempo, né? A gente tem que identificar rápido, tem que estar no médico rápido, e a chance de cura é quase 100%, contanto que a gente descubra antes de ter sangramentos de ameaça à vida. E quais são esses exames que é necessário fazer para identificar? A gente sempre fala muito do exame de sangue. Achei importantíssima que é a fala do doutor, porque hoje em dia a gente olha tudo no Google, né? Ai, fiz um exame de sangue, deu baixa as plaquetas, a gente entra no Google e já decreta a morte. Nem sempre, a Não tem maioria como. das vezes não vai ser, né? Aham. Então, eu achei ótimo isso que ele falou, né? Calma, né? A maioria das vezes não vai ser. Outras coisas também causam anemia, outras coisas também causam leucócito baixo, plaqueta baixa. Mas o principal exame é esse, né? É o hemograma. Hemograma normal não vai ser leucemia. Agora, o hemograma é o primeiro exame. Além do hemograma, quando você chegar com uma queixa, principalmente de sangramento, nos pronto-socorros, o pessoal já está bem preparado para isso, ou às vezes até ambulatorialmente, a gente vai pedir o tal do coagulograma, né? Que são o TP, o TTPA e fibrinogênio. E esses também são exames importantes, assim, logo de início. A gente vai acabar pedindo eletrólitos e tudo. Agora, assim, o exame que vai fazer eu suspeitar é o hemograma, tá? Não existe leucemia com hemograma normal. Bom, e aí entramos para uma outra questão também que é muito importante, que muitas pessoas também ficam assustadas, a gente vai exemplificar tudo aqui, que é a parte do tratamento, né? Como existem vários tipos de leucemia, o tratamento também muda. Quais são esses tratamentos? Em que momento as pessoas passam a utilizar esses tipos de tratamentos? A leucemia aguda, ela precisa ser tratada. Sempre, 100% dos casos. São doenças, né? A gente falou, são doenças que assustam, são mesmo, porque são mesmo doenças graves, né? Mas para todas, em todos os casos existe tratamento, e para todas, a intenção do tratamento é a cura. Tá? Então, é muito difícil a gente indicar um tratamento paliativo, um tratamento não curativo logo de início, tá? Quando a gente fizer o diagnóstico. Na maioria dos casos, o tratamento vai incluir quimioterapias fortes, intensivas e que são feitas em regime de internação, tá? Para alguns casos, como essa pró-mielocítica que ele falou, que tem um prognóstico muito bom e etc., a gente já consegue fazer tratamento com drogas de forma ambulatorial, que o paciente vai, toma o remedinho ali no centro de infusão e mais alguns comprimidos em casa. E também para quando a gente faz diagnóstico em idoso, a gente tem tratamentos muito bons que constam de medicações subcutâneas, só injeçãozinha na barriga e comprimidinhos via oral, e aí ele fica tratando assim, né, de forma ambulatorial, só vai pro centro de infusão, toma um remedinho e o comprimidinho oral, mas a gente sempre vai fazer quimioterapia, tá? Em todos os casos. A maioria das vezes, né, no geral, prepare-se para ficar internado, para fazer alguns ciclos de quimioterapia. Na maioria das vezes acaba sendo assim. E a maior parte das leucemias vai precisar de transplante ao final do tratamento, para consolidar, para reforçar o tratamento no fim das contas. E como que funciona esse transplante, né? O transplante é o que as pessoas mais comentam também. Existem muitas campanhas de doação de medula. Qual que é a importância dessa doação de medula? Como que funciona ali na prática? A principal intenção do Fevereiro Laranja é essa, né? É falar sobre o transplante de medula. Muitos pacientes que têm leucemia vão precisar do transplante, né? A maioria deles. Como que ele funciona? Você vai receber o paciente, né, vai receber uma quimioterapia intensiva que vai destruir aquela medula doente e ele vai receber uma outra medula no lugar, né? E essa medula é de uma outra pessoa.
acontece que para dar certo isso, quando a gente recebe uma medula de outra pessoa, a gente está recebendo também a imunidade dela, né? Porque as células de defesa, elas são produzidas ali na medula. Então é diferente de quando você recebe um rim, que a sua imunidade continua a mesma. Ali você vai estar colocando a imunidade inteira de uma outra pessoa dentro de você. E aí aquelas células de defesa podem estranhar o seu corpo. Elas podem rejeitar o seu corpo e causar uma nova doença. Então é por isso que é tão difícil, né, de conseguir alguém compatível, né, alguém compatível fora da família. Existem vários fatores, né? A porcentagem de pessoas parecidas, compatíveis com você é muito pequena. Então, por isso que quanto mais gente cadastrada, quanto mais DNA eu tiver cadastrado no banco de medula, maior a chance desses doentes conseguirem esse transplante. E o transplante vai ser imprescindível para salvar a vida daquela pessoa. Então, é importante que a gente seja cadastrado, né? Às vezes as pessoas me falam, eu me cadastrei, mas nunca me chamaram para doar. É porque a maioria das pessoas não vai ser chamada mesmo. Porque a maior chance é que não tenha alguém compatível com você. Mas se chamarem, olha a chance que você tem, né? De salvar a vida de um doente, né? De alguém que está doente. Bom, mas o que é o transplante de medula? É isso. A gente vai substituir essa medula doente por outra. E a gente também aposta nessa imunidade nova, acreditando que essa imunidade também vai ajudar a evitar que novas leucemias se formem. A gente já acredita nesse potencial imunológico anti-câncer, né? Então, são essas duas funções que a gente vai ter ali no transplante. Bom, doutora, você comentou da questão de quanto é difícil, né, encontrar essa medula compatível. Eu lembrei de uma novela muito famosa, tenho certeza que vocês conhecem, que é a Carolina Dickmann. Laços de Família. Isso! Então, essa novela eu lembro que... Não, mas a cena é clássica, você deve ter visto algum lugar. Cena assim. Na época dessa novela, eu lembro que até aumentou o número de doadores, a novela fez esse papel legal, mas é um outro ponto que eu queria comentar. Na novela, a mãe da personagem, ela engravidava para poder salvar a filha. Isso é verdade? Acontece na vida real? É possível? Não vou dizer o que é possível ou não, mas é bastante prático. Eu acho assim, eu queria só complementar o que a gente estava conversando, que é muita responsabilidade ser doador de medula, né? Sim. Então, a doação de medula é um exame de sangue, tá? Ninguém vai com uma agulha tirar a medula de ninguém, nem para infusão. Só que é um exame de sangue que você fica com registro, e esse registro tem que ser atualizado. Então, se você vai se mudar, tem que atualizar o registro, porque o Brasil é muito miscigenado e a gente nunca sabe quão compatível você vai ser. A compatibilidade entre pessoas consanguíneas, entre irmãos ou pais, é um pouquinho mais fácil, porque a gente chama isso de haploidêntico, né? O meu pai é 50% igual a mim, que caia no que a gente mede ou não, então ele é um transplante um pouquinho diferenciado. Se é o ideal ou não, depende da situação, mas é um doador que a gente sempre tem como esse doador, pelo menos a gente tem. Vamos ver se a gente acha alguma coisa melhor ou não. Eu, que não sou transplantador, né, eu consigo tratar e zerar uma leucemia. Mas sem o que a Thaís falou dessa parte celular, a chance dessa leucemia voltar é muito grande em muitos casos. Então, a gente... Como ela falou, é fundamental que a gente tenha isso. Num país miscigenado como o Brasil, é fundamental que a gente tenha um grande banco de doadores. É meio difícil achar um doador compatível fora do país, num país tão miscigenado quanto a gente. Então eu concordo muito com ela que esse é o mês também para que a gente tenha o efeito novela mais vezes, vamos dizer assim, sem a Carolina Dickmann. Sobre isso, da novela. Eu sou transplantadora, né? Então eu lido muito com essa busca pelo doador e etc. Não, isso que aconteceu não tem como, assim, porque, primeiro assim, pelo tempo, né, até o nenenzinho nascer, você perdeu ali 9 meses, e para você doar, para você pegar o sangue, né, da medula do doador, o irmão, ele tem ainda 25% de chance de não ser compatível, de ser distinto, né, e o que acontece? O nenenzinho é muito pequeno. Então, a quantidade de medula que eu teria que tirar dele, eu poderia pegar do cordão umbilical, mas ainda assim, para você fazer o transplante de cordão umbilical, você normalmente usa 2 ou 3 cordões.
Então, não é algo tão possível, mas a história fica linda. Então a gente continua incentivando as pessoas a doarem, né? Nem tentando outro filho não é tão fácil assim. E como que funciona o tratamento lá na Redditor? O que o paciente pode encontrar? A pessoa também que tem a suspeita, né? Como a gente comentou aqui, quanto antes for melhor, né? Como que funciona lá na Redditor? Eu acho que assim, a gente tem uma equipe muito grande, ambulatorial, de hematologistas lá na rede, do qual nós dois fazemos parte, né? E a gente tem uma equipe intra-hospitalar, que a Thaís faz parte, também a Ana e a Mirella, que não estão aqui, que é extremamente competente. Então, qualquer paciente que vá lá pode, com certeza, esperar um diagnóstico rápido e pode esperar ser muito bem cuidado. Eu acho que uma coisa importante da leucemia é que quando a gente faz o tratamento, qualquer uma das duas partes, a imunidade da pessoa sofre muito com isso. É um câncer no sangue, eu preciso matar as células de câncer que são do sangue, portanto eu vou atacar o sangue da pessoa junto. E a imunidade vai junto. Então eu preciso de uma estrutura em que a pessoa possa ficar segura durante essa situação. E a gente consegue oferecer essa estrutura, que não é uma estrutura fácil, que tem em todo lugar. E além disso, como a gente estava conversando, o transplante é necessário para a grande maioria das pessoas. E a gente tem aqui no ABC uma excelente equipe de transplante, que a Thaís faz parte. Ela pode. E assim, eu consigo terminar o tratamento. A gente consegue oferecer o tratamento do começo ao fim dentro muitas vezes da mesma unidade, que aqui é o Hospital Brasil, mas se não entre as unidades da rede. A gente pode tratar leucemia em outras unidades, mas a gente só transplanta no Hospital Brasil. E esses dois diferenciais, uma estrutura competente para manter o paciente imunossuprimido seguro e a possibilidade com uma equipe do transplante de medula óssea, são os dois cernes para o tratamento curativo da leucemia aguda. Tá? Tem pacientes que não vão ser elegíveis para isso, assim, como ela falou, pacientes muito idosos, a gente tem tratamentos mais leves e nem sempre a nossa expectativa é a cura, mas eu tenho uma paciente que está há 6 anos, foi para pular carnaval agora, está com 82 anos, está super bem, obrigado, tomando comprimido. E assim, a gente tem que ter uma estrutura adequada para fazer isso. Tá? Então, sua pergunta, eu acho que a resposta melhor é a estrutura. O que eu acho muito interessante aqui também em relação à Redditor, que a gente vê que o tratamento, como o doutor comentou, né, ele é muito agressivo, né, não é um tratamento fácil, mas a Redditor, ela é presente aqui em toda a região do Grande ABC. E eu vejo muitas pessoas que sofrem por ir muito longe, né, não é tão comum assim. Então é uma dica importantíssima aqui também, né, os dois trabalham aqui no Hospital Brasil, pertinho aqui para quem é de Santo André. Quem não é de Santo André, mora ao redor também é super pertinho, né? Então a gente recomenda, né, que a pessoa vá, faça seus exames e se trate. Sobre isso, eu tenho uma coisa interessante para falar. Eu sempre morei no ABC e eu sempre senti, assim, dos meus vizinhos, dos meus amigos da escola, né, uma síndrome do vira-lata, do ABC com relação a São Paulo. E às vezes eu vejo isso. Eu luto contra isso. Eu também, porque eu adoro ABC, eu adoro morar aqui e eu gosto de fazer tudo aqui, sabe? A gente foi o hospital que mais transplantou na Redditor do Brasil inteiro no último ano, sabe? A gente já tá com, acho que 90 transplantes, sabe? Desde que começou o serviço, que tem 3 anos. Então, estamos com números bem legais. O tratamento que você vai receber com a gente é o melhor que existe no mundo, vai ser feito igual no mundo inteiro. Então, pode ir sem medo, sabe? Sem medo, que a gente não tá perdendo para ninguém. Eu acho que eu só vou completar o que ela falou com uma coisa que eu falei lá atrás. Não deixem coisas sem diagnóstico. Né? Eu vejo isso demais no consultório. É uma anemia que eu tenho há 4 anos e que nunca melhora. Não existe isso. Isso não é uma doença. Então eu acho que isso é muito importante, principalmente nas pessoas mais idosas, por causa da mielodisplasia, que a gente pode tratar antes de chegar numa forma mais grave. Então, já que tem acesso à equipe, já que tem tanto consultório, já que tem esse acesso que você falou aqui na região, a gente não pode ter diagnósticos pela metade. A gente tem que saber o que a gente está lidando. Muitas vezes, como eu falei, o maior segredo da leucemia, tanto é que a gente tem resultados bons no Mário Covas, piores, claro, porque não tem a mesma estrutura, mas o maior segredo da leucemia é um só, é descobrir logo. A leucemia aguda. É agressivo demais para a gente descobrir isso. Eu vejo isso muito mais no sistema público, que não tem esse acesso. Pessoas ficam 15, 20 dias com leucemia na UBS sem ter um diagnóstico adequado e chegam pra gente depois já muito debilitadas, o que me impede de fazer muita coisa. Então, se cuidem. Se eu tiver que dar uma dica, se cuidem.
Melhor prevenção de leucemia é se cuidar. Não existe, é diferente do câncer de pulmão, não fume, não aqui. Se cuide. Presta atenção no seu corpo. Não estou aqui defendendo exame de rotina para gente muito jovem, que isso é super controverso. Mas exame quando você está passando mal não é de rotina. É se cuidar. E não deixem coisas pela metade. Acho que se eu tiver que dar uma dica é essa. O diagnóstico precoce é o melhor tratamento para qualquer tumor no mundo. Excelente, a gente comentou bastante aqui sobre o quanto essa palavra nos assusta, mas a gente também trouxe aqui muita esperança, né? Mostrou caminhos aí para que todos possam se cuidar e viver com muita saúde, né? Curtir muito a vida aqui no nosso grande AVC, né, doutor? Com certeza. Bom, gente, a gente já está encerrando o nosso Momento de Saúde. Eu vou deixar aqui os minutinhos finais para vocês fazerem as suas considerações. Podem olhar diretamente aqui para essa câmera, pode ser um de cada vez, tá? Primeiras damas. Eu gostaria que todos se cadastrassem como doadores de medula, que o cadastro é simples. Se você tem contraindicações à doação de sangue, nem sempre são as mesmas contraindicações para se cadastrar. Você tem que ter de 18 a 35 anos. Vá ao hemocentro mais próximo da sua casa. O que tem de mais perto daqui do ABC é o Hemocentro São Paulo, que fica na Diogo de Farias, lá na Vila Mariana. E é só falar, chega lá, diz que você quer se cadastrar, é bem rapidinho, você vai fazer um questionário, vão pegar dados para o caso de precisarem entrar em contato com vocês. E vocês talvez tenham a chance de salvar uma vida. Bom, o problema de falar depois é que ela falou a coisa mais importante. Mas só vou complementar com o que eu falei de deixe o seu cadastro atualizado, se vocês optarem por fazer isso. E se cuidem. E muito boa noite. Gente, muito obrigada pela participação, por esses esclarecimentos. Com certeza esperamos aí uma melhora no quadro de todos e que aumente o número de doadores. Rumo aos 100 transplantes, né, Thaís? Como? E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um Momento Saúde especial, Redditor.